Fala, povo de Deus. Começando aqui essa live. Você que foi entrando aí, me dá um feedback aí se... Ok? Me avisa aí quem foi entrando, ouvindo aí. Vê se o áudio tá bom, se dá pra gente conversar, se dá pra falar. Esses são dias que assim é que a igreja vai mantendo contato, é dessa forma que a gente vai tentando orientar os irmãos. O pessoal que já está aí online aí comigo, só me dá um toque aí, tá ok o áudio, tá dando para vocês ouvir, dá para continuar a conversa assim. Só me dá um joinha aí, um ok, se dá para continuar, tá bom? Então, irmãos, eu queria compartilhar um texto com vocês. Se você está em casa ou dependendo do local que você esteja, ou você pode abrir um outro aplicativo aí, por gentileza. Abra o aplicativo aí. E Daniel, me dá um toque bem aí, o áudio tá ok? Você tá ouvindo bem? Tá tudo... Dá para ouvir legal? Desde já tô pedindo para vocês aí compartilhar essa live, tá bom? À medida que os irmãos vão entrando aí, a gente vai... valeu, obrigado. Então a gente vai pedindo para os irmãos darem o ok aí, compartilhar a live e tudo mais. Nosso intuito é cooperar com todos os irmãos que de fato já têm procurado desenvolver esse trabalho, seja via Facebook, Instagram, seja pelo WhatsApp, seja no Face, Enfim, irmãos, eu queria compartilhar um texto com vocês que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 13. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 13, diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Observa aqui que o texto, na verdade, ele não é desligado de um contexto. Há todo um contexto para o texto que nós estamos vendo aqui. Paulo vai descrever sobre o amor e o capítulo 13 de 1 Coríntios 13, segundo o que eu vejo, algumas pessoas entendem também assim. O capítulo 13 ele é um elo entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que fala como você vai, meu amigo até Luiz Cláudio Zimmermann fala muito sobre isso, alguns outros pastores também têm falado sobre isso. O capítulo 13 fala desse amor, que é uma maneira da gente operar os dons do Senhor. A gente não pode operar os dons do Senhor fora desse amor, que é o amor ágape, que é o amor que vai nos permitir caminhar em Deus. E aqui no final ele vai falar de três palavras que eu acredito que elas são palavras-chave para os dias em que nós estamos vivendo. Os dias em que nós estamos vivendo são dias que nós precisamos permanecer na fé, permanecer na esperança, no amor. Agora, o interessante aqui é que o apóstolo Paulo, no texto, ele vai falar de fé, e a palavra que ele usa para falar de fé no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, é pistes, que significa uma convicção que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então não é qualquer tipo de fé, não é aquela fé que você alcança para qualquer coisa, mas é um tipo de fé que vai me permitir ter convicção de que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu tenho um relacionamento com as coisas do Senhor, que eu posso, por meio desse relacionamento com o Senhor, me santificar, que eu posso, por meio desse relacionamento com o Senhor, ser guardado por Ele em meio a esses dias maus. Então, essa fé que a palavra de Deus
predominante que configura confiança, que configura por parte de nós a confiança na lealdade naquele sobre o qual a gente deposita a fé. Ou seja, aquele que deposita sua confiança, sua fé em Deus, ele deve ter realmente essa certeza de que ele é fiel para nos guardar e nos livrar do dia mau, nos livrar do tempo da angústia. Aí ele vai dizer que nós precisamos permanecer a fé. Essa fé ela vai permanecer, querido. Agora, essa fé que vai permanecer é a fé que vai nos fazer permanecer. E nós vamos permanecer convictos desse relacionamento com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele é garantido não pelas circunstâncias. O nosso relacionamento com Deus, ele é garantido no mundo exterior, não pelas pressões que me aplicam. Sejam essas pressões impostas pelo mundo, sejam essas pressões impostas pelas catástrofes, sejam essas pressões impostas pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ou seja, essas pressões impostas pelo próprio juízo de Deus. Então, a nossa fé vai nos manter convictos de ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque para passar, por assim dizer, a entender todo esse contexto que vai nos levar a desfrutar de um amor com Deus, eu preciso ter essa fé. Eu só vou desfrutar de um amor com Deus, irmãos, se eu aprender a desfrutar de um relacionamento com o Pai por meio da fé. Quem me proporciona esse relacionamento com Deus é a fé que eu vou ter nele, vou nutrir nele. Amém? Então, permanecem a fé, a esperança e o amor. O texto que vai falar sobre esperança, irmãos, é um texto muito interessante. É a palavra elpis. A palavra elpis, irmãos, é a palavra que vai... só um minutinho aqui, deixa eu organizar bem aqui. Pronto. Organizando aqui, eu já vou falando com os irmãos que estão chegando aqui. Além do Daniel Alves Batista, a minha amada irmã Antônia Pinto, a Kathleen, a Fabiana, a Larissa. Deus abençoe vocês. O texto que nós estamos discorrendo está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo também é o 13. A fofinha, Deus te abençoe, minha filha. Deus guarde a sua vida, a sua família. Deus guarde a nossa nação. Então o texto vai dizer que agora vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Eu falei sobre a fé que gera um relacionamento com Deus, que nos permite ter um relacionamento com Deus. E agora eu vou falar sobre a esperança. E o texto que fala sobre esperança, a palavra falada aqui sobre esperança, é uma palavra muito importante, que é a palavra elpis. Irmão Gideon, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. A palavra elpis, irmãos, ela é derivada de uma outra palavra, que é elpo. A palavra elpo significa antecipar. É interessante, porque quando a gente vai observar a palavra esperança, a gente vai... Eu quero discorrer isso com você agora. A palavra elp significa, irmãos, expectativa, seja ela para o bem ou para o mal. No sentido cristão, é a expectativa da confiança, é o regozijo da salvação. Ou seja, a esperança, ela vai ter um autor, e é o significado aqui. Sobre a esperança, o autor da esperança é aquele e o seu fundamento. Ou seja, essa esperança, ela tem um fundamento, ela tem um autor. E aí o apóstolo Paulo, que está escrevendo aqui aos Coríntios, ele também vai
vai nos escrever um outro texto que está, se não me falha a memória, em Colossenses, que vai dizer que Cristo Jesus é a esperança da glória. Observa que Elpis é um tipo de esperança que me liga com o autor ou com o fundamento. E a palavra Elpis, ela é derivada de uma palavra que elpo, que significa antecipar. Então observa, aonde é que eu antecipo a minha esperança vivendo em Cristo? Aonde é que eu antecipo os benefícios do mundo vindouro em Cristo? Aonde é que eu antecipo a minha fé de maneira tal que mesmo em meio à tribulação eu sei que eu estou salvo? Eu antecipo isso na esperança daquele que é o firme fundamento da minha fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos olhar para Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança da glória. O salmista vai dizer assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então nós precisamos antecipar a nossa esperança. Aliás, nós precisamos entender que a nossa esperança, irmãos, ela deriva de algo que antecipa. Ou seja, nós temos fé que o reino de Deus virá, mas essa esperança me faz antecipar aquilo que vai ser vivido apenas no reino dos céus, quando o nosso Messias, o Salvador da humanidade, voltar para estabelecer esse reino glorioso. Mas até que este reino glorioso seja estabelecido, a minha fé, por meio da esperança e firme do fundamento, que é Cristo, me faz antecipar inerentes a esse reino que ainda virá. Então, quando nós olhamos para estes dias, que são dias maus, mas nós olhamos esses dias de que forma? Com fé, com esperança, se relacionando com Deus, o nosso Pai, e que por meio de Jesus Cristo nós seremos guardados. Eu tenho ouvido muitos homens de Deus nesses dias, e é notório algo. A Bíblia vai dizer que no tempo em que Israel estava no Egito, Israel estando no Egito, na terra de Gozém, no Egito, foi guardada de todas aquelas pragas. Aquele lugar Gozém foi guardado por Deus. Eles estavam no Egito, mas foram guardados por Deus. Então a nossa fé que antecipa, querido, os aspectos do reino, sobretudo a proteção do nosso Deus, a perseverança do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a graça do nosso Deus, o desfrutar do nosso Senhor, tudo isso, irmão, alcançado em meio a esses dias maus. Deus não arrancou o povo do Egito para proteger eles das pragas. Deus protegeu eles ali naquele lugar. Então eu creio que Deus há de proteger aqueles que, por fé, por um relacionamento de fé, anteciparem em esperança a certeza de que esse reino que virá já é capaz, já é suficiente para nos guardar neste tempo. Amém? Fé, esperança e o amor. Aí o amor, irmãos, que o nosso apóstolo Paulo vai usar aqui, é o amor ágape. Vale lembrar que muitas pessoas sabem, talvez algumas outras não, que no grego há 3 tipos de palavra que representam o amor. A palavra eros, a palavra philos e a palavra ágape. A palavra eros fala de um amor de homem para mulher, tem uma conotação que leva a um relacionamento sexual. O amor philos fala de um amor como que de irmãos, é um amor fraternal. E o amor ágape é aquele amor de Deus, que é o amor que ele vai discorrer aqui no texto. Depois você lê de novo 1 Coríntios 13, é o amor que se sacrifica, é o amor que tudo espera, é o amor que tudo suporta. Então, irmãos, se nós, por meio de um relacionamento com Deus, fé,
relacionamento com Deus, confiança neste Deus, esperança na proteção desse Deus, que nós já somos guardados nesse momento por esse Deus. Fé, esperança. Nós vamos aprender a desfrutar deste amor do Pai, e nós vamos aprender a amar como Jesus amou. É nesses dias e nesse tempo de dificuldade que Deus requer dos homens e de mulheres que professam ter fé nele, que dizem que fazem parte do povo dele, que nós devemos estar amando, orando, jejuando, se dedicando a Deus nesse tempo, irmãos. É tempo de buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então a igreja do Senhor vai triunfar nesses dias, não por causa da eloquência dos seus líderes. A igreja desses dias vai triunfar não por causa do seu poderio financeiro. A igreja desses dias vai triunfar não por causa daquelas igrejas que são grandes templos. Não, a igreja desses dias vai triunfar, porque ela vai permanecer na fé, na esperança e no amor. E esse amor, que é o amor de Cristo, que é o amor do nosso Deus, vai nos fazer permanecer. Vai nos fazer permanecer, estar em Deus. Crer que em meio a toda essa dificuldade, Deus vai nos dar o escape. Deus vai nos dar o livramento. Deus vai fazer com que através da oração da igreja, esse mundo seja regido e governado pela vontade do Pai. Então esse é o tempo de orarmos ao Senhor e pedirmos a Deus: Senhor, não deixa a fé do teu povo desfalecer, não deixa a esperança do teu povo desfalecer, não deixa o teu povo apostatar, Senhor, da fé, da esperança, do amor, não deixa, Senhor. Esse é o tempo em que nós precisamos romper pela fé. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui chegaram depois, a Cássia, a Aline, Deus abençoe vocês aí em Manaus, Deus guarde a família de vocês, a irmã Neta, aos irmãos de Bom Jardim, aos irmãos, todos os irmãos aqui do nosso Brasil, que por meio do Facebook tem me ouvido aqui nesse momento. Quero deixar aqui minha mensagem final, dizendo a você, irmão, que nós precisamos nos esconder em Deus. Há um texto em Colossenses, deixa eu ver se eu encontro aqui, se não me engano é Colossenses capítulo 3, eu quero finalizar com esse texto. Colossenses capítulo 3, vai dizer assim, versículo 1. Caiu aqui a live, desculpa, irmãos, voltou aqui. Então, como eu estava falando para vocês, eu quero finalizar com um texto de Colossenses. Deixa eu ler o texto aqui para vocês. Colossenses capítulo 3, desde o verso 1, ele vai dizer assim: porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Observe, irmãos, preste atenção no que o texto está dizendo. Está dizendo que nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas do céu, e não com as coisas aqui da terra. O que é isso, irmãos? Que ele está dizendo que a gente deve se alienar do processo, que a gente deve se alienar de olhar as notícias sobre o coronavírus, se alienar dessas coisas. Não é isso que o texto está falando. Até porque, deixa eu até fazer uma recomendação para vocês aqui, já que eu estou finalizando a live. Esses dias, de domingo até a próxima semana, próxima segunda-feira, segundo muitos especialistas aí, esses são os dias em que o pico de contágio vai ser maior. Por que a quarentena? Porque nesse tempo, nesse pico de contágio, eles querem diminuir essa curva, para que o sistema de saúde, irmão, não entre em colapso.
Então a expectativa do governo é que, se o povo atender a quarentena, o sistema de saúde ele vai suportar. Tem um canal aqui, depois você pode até buscar aí no YouTube, Átila Yamarino. Ele é um cara que trabalha com isso, e ele faz algumas previsões e batem com aquilo que o próprio Ministério da Saúde, na pessoa do ministro, vem falado, irmãos, que se as pessoas não ligarem até o final do mês, lá para o dia 20, até o dia 29 desse mês, que se aproxima o mês de abril, se o povo não entender isso, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Então, tem pessoas que têm que sair, irmão. Vai chegar um momento que você vai ter que comprar as coisas no supermercado para você se alimentar. Mas não é tempo de brincar. Esse tempo, irmão, esse tempo é um tempo de ter cuidado. E essa curva, esse pico de ascensão, de contaminação, ele precisa ser estagnado, ele precisa diminuir, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Mas aqui, voltando para o texto, o que eu estou querendo te dizer? Pensar nas coisas do alto e não nas de baixo, que nós devemos, mesmo sabendo de tudo isso, ser governados, ser regidos pelo céu e não pela terra. O amor lança fora o medo. Eu posso saber de todas essas coisas, mas a informação e o conteúdo da minha vida, aquilo que me governa, que é o céu e não a terra, vai me fazer descansar em Deus. O sistema de saúde pode, irmãos, entrar em colapso se nós não ajudarmos. O que não pode é eu e você termos a nossa fé sem entrar em colapso. Nós precisamos permanecer. A nossa fé precisa permanecer, porque nesse momento as pessoas que não têm esperança precisam olhar para quem tem esperança. E o texto ele vai dizer algo mais, diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Quem pensa com as coisas do alto, quem se move com Deus, entende que já morreu em Cristo, e agora a vida que a gente tem com Cristo, ela está escondida em Deus. Se esconda em Cristo, se esconda em Deus, meu irmão. É tempo de pensar com as coisas do alto, é tempo de se mover com fé, é tempo de se mover com o pensamento do céu, é tempo de descansar na terra, é tempo de se trancar na sua casa. Faça da sua casa, irmão, um lugar protegido por Deus, assim como Gozém no Egito foi um lugar que Deus protegeu. E ouça, assim como Deus disse para Moisés: fique em casa. Eu quero dizer para você aqui, irmãos, a palavra de Deus nos exorta, nesse momento de calamidade e praga. As autoridades sanitárias do Brasil estão dizendo: fique em casa. Eu quero dizer para você: fique em casa, meu amigo. Fique em casa, minha irmã. Amém? Mas que em casa os teus pensamentos, como diz Colossenses 3:2, sejam nas coisas do alto e não nas de baixo. Viva guiado pelo céu, conduzido pelo céu. Seja um cidadão do céu. Isso vai te fazer prudente. Isso vai te fazer ficar em casa. Isso vai te fazer respeitador das leis, dos decretos que estão sendo estabelecidos. Porque você entende que não deve tentar o Senhor teu Deus, sobretudo, acima de qualquer autoridade. Não tente o Senhor, irmãos. Amém? Então essa palavra aqui, que eu quero dizer para você, finalize mantendo o teu coração em Deus. O amor vai lançar fora o medo, mas nós precisamos encher a nossa cabeça daquilo que nos traz esperança. Pastor Jefferson mandou até mensagem no grupo ontem de WhatsApp da igreja, e ele falou sobre de manter no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nos traz esperança. Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo de nós olharmos para a Escritura e alcançar da Escritura essa verdade.
Aonde é que você vai alcançar isso, irmão? Nesse que é o fundamento da nossa esperança e da nossa fé, que é Jesus. Nós vamos nos esconder em Cristo. E o amor que nós vamos nutrir a Deus nesses dias vai lançar fora todo medo. Não, os dados que eu te falei não é para que você tenha medo. Mas eu quero finalizar para a gente orar, citando mais uma vez o Átila e a Marina. Eles disseram que se o pico de contágio ele não for achatado, essa curva, infelizmente, a previsão é que até agosto tenham morrido só no Brasil mais de 1 milhão de pessoas. Então não é brincadeira. Então eu não estou falando isso aqui no final para trazer medo ao teu coração. Pelo contrário, o amor lança fora o medo. Mas se essa curva não for achatada, mais de 1 milhão de pessoas podem vir a óbito. Só no Brasil isso é muita coisa. Quem tem falado isso, meus irmãos, são especialistas. Eu não sou especialista, eu estava ouvindo um especialista falar sobre isso. Então esse é o tempo. Esse é o tempo da igreja, por meio da fé, por meio da oração, governar nas regiões celestiais com Cristo. Eu quero agradecer a participação mais uma vez da Aline, da Cássia, do Rafael Seguinte. Deus guarde vocês aí em São Luís, meu queridão. Um beijo no coração, Deus guarde a família. José, Deus guarde a família aí, que a gente possa se guardar. A Larissa, não sei se está em Bom Jardim ou Imperatriz, Deus guarde também. Em nome de Jesus, minha filha. Stefane, vamos buscar conscientizar o povo. É isso que a gente pode fazer. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa, irmãos. Fiquem em casa. Eu quero agradecer a participação da irmã Sebastiana, da Kathleen, do Daniel, da irmã Neta e de todos aí, da Fofinha, de todos os que entraram na live, a Fabiana. Enfim, muita gente entrou na live, a irmã Antônia Pinto, algumas pessoas não comentaram, mas eu estou olhando aqui a fotinha da profetisa Erivane. Enfim, irmãos, esse é o tempo de nós orarmos. Então, se esse é o tempo de nós orarmos, quero finalizar aqui convocando você para estar em oração. Nós temos um relógio de oração, irmãos, que ele tem funcionado 24 horas, desde o início desse mês, antes desse assombro, desses contágios. Está em Açailândia, desculpa, minha filha. Desde o início desses contágios, nós começamos um tempo de oração de 1 mês, e ainda dá tempo de você participar. O relógio de oração funciona como? Cada um escolhe 1 hora para orar por dia. Se você escolher, por exemplo, a partir de 11 horas da manhã agora, você vai ficar de 11 às 12 orando. Jejum, quem pode ficar só no líquido, fique só no líquido. Quem não aguentar ficar só no líquido e desejar tomar uma sopa à noite para não passar mal, ou um caldo, faça isso. E quem não pode nem dessa forma, eu já estou dizendo, meu irmão, faça um jejum, pelo menos do café da manhã, ou do almoço, ou da janta. Mas esse é tempo da gente se humilhar, é tempo da gente se quebrantar diante de Deus. Nós não podemos permanecer paralisados, inertes. Nós precisamos tomar uma atitude de fé. E eu convoco você que ainda não está participando de algum tipo de oração, se una a esse relógio de oração, escolha um horário e permaneça fixo nesse horário. No dia 31 desse mês agora de março e no dia 1º de abril, 2 dias, nós convocamos 48 horas de adoração. Eu ainda vou falar sobre isso aqui em live. Nós convocamos a igreja já para estar conosco em 2 dias de adoração a Deus. O povo de Deus precisa governar as regiões celestiais em oração, em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. É o Felipe que está falando aqui no celular da casa. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Então eu quero que você, nesse momento, curva a sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te pedir que a gente possa permanecer no Senhor, que a gente possa permanecer na Tua Palavra. A Tua Palavra diz que
permanecem a fé, a esperança e o amor, e que o amor de todos é o maior. Nós queremos nos firmar em teu amor, meu Pai. Queremos olhar para esses dias e ver como dias de misericórdia e graça, aonde o Senhor nos proporciona ter um relacionamento mais fiel e mais profundo contigo, meu Pai. Eu quero abençoar as famílias do nosso estado, do Maranhão. Eu quero orar, Deus, pelos estados da nossa nação, meu Pai. Pai, guarda, Senhor, aqueles que têm sido os principais focos de contágio, Senhor, que é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Deus, os grandes estados da nossa nação, que têm, Senhor, sofrido com essa calamidade de uma forma ainda mais severa do que outros estados. Guarda, tem misericórdia desses lugares, Senhor. O Goiás, Deus, Senhor, o Maranhão, o Pará, o Amazonas, Senhor, o Amapá, Roraima, enfim, todos os estados da nossa nação, Senhor, sejam guardados por Ti, meu Pai. No nome de Jesus, eu quero aqui me sujeitar à Tua vontade e te pedir, Senhor, não permita que o Teu povo venha apostatar da fé, da esperança, do amor, do Teu Filho Jesus Cristo. Mas nesses dias, Senhor, que por meio de um relacionamento verdadeiro de fé contigo, nós venhamos a crescer na fé, na esperança e no amor. Nos dê prudência para cumprir as ordens, as direções, Senhor, das autoridades, e nós nos submetemos e sujeitamos, sobretudo, ao Senhor como autoridade máxima. Guarda as nações da terra, guarda Israel por amor do Teu nome, guarda, Senhor, a China, tenha misericórdia daquela nação, tenha misericórdia, Senhor, da Itália, tenha misericórdia, Deus, de Portugal, da Espanha, enfim, a Europa, Senhor, onde os idosos, a maior quantidade de idosos tem residido nesses países, Pai, que essas nações aonde o Seu povo é envelhecido, não um povo tão jovem, que o Senhor tenha uma misericórdia, Senhor, sobre esses povos. Guarda a todos nós, para a glória do Teu nome. Eu quero, mais uma vez, te abençoar e recomendar a você. Fique em casa, irmãos. Saia somente para coisas extremamente necessárias. Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa e sua família. Amém.